Um espírito cego. Joseph Maitre pertencia à classe média da sociedade e desfrutava de uma modesta fortuna que o deixava livre de necessidades. Seus pais deram-lhe uma boa educação e o destinavam à indústria, mas, aos 20 anos, ficou cego. Morreu em 1845, perto dos 50 anos. Uma segunda enfermidade o atingiu cerca de 10 anos antes da sua morte, tornou-se completamente surdo, de maneira que suas relações com os vivos só podiam se realizar através do tato. Não ver mais já era bem penoso, mas não ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo desfrutado de todas as suas faculdades, devia sentir mais ainda os efeitos dessa dupla privação. O que pudera fazê-lo merecer essa triste sorte? Não foi a sua última existência, porque sua conduta sempre havia sido exemplar. Era bom filho, de temperamento meigo, benevolente, e quando se viu, além disso, privado da audição, aceitou essa nova prova com resignação, e jamais se ouviu dele uma queixa, um lamento. Suas palavras demonstravam uma perfeita lucidez de espírito, e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o havia conhecido, presumindo que se poderia retirar úteis instruções de uma conversa com o seu espírito, o evocou, recebendo dele a comunicação seguinte, em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Meus amigos, eu vos agradeço por terdes lembrado de mim, ainda que, talvez, nisso não tivesseis pensado se não esperasseis obter algum proveito da minha comunicação. Sei, no entanto, que um motivo mais sério vos anima, eis porque atendo com prazer ao vosso chamado, já que concordam em me tolerar, feliz por poder servir a vossa instrução. Que o meu exemplo possa juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós me conhecestes cego e surdo, e perguntastes o que eu havia feito para merecer um destino desses, eu vou vos dizer. Sabei inicialmente que é a segunda vez que sou privado da visão. Em minha existência anterior, ocorrida no início do último século, fiquei cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros que haviam arruinado minha saúde e enfraquecido meus órgãos, ou já era uma punição por haver abusado dos dons que receberá da providência, porque eu era muitíssimo dotado, porém, em vez de reconhecer que eu era a primeira causa da minha enfermidade, acusava essa mesma providência, na qual, além disso, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, dizendo que se ele existia devia ser injusto e mau, porquanto fazia sofrer assim as suas criaturas. Eu devia considerar-me feliz por não ser, ao contrário de tantos outros miseráveis cegos, obrigado a mendigar meu pão. Mas, não, ou eu pensava apenas em mim e na privação dos prazeres que me era imposta. Sob o domínio dessas ideias e da minha falta de fé, tornei-me colérico, exigente, em uma palavra, insuportável, para aqueles que me cercavam. Dali em diante, a vida não teve objetivos para mim, eu não pensava no futuro, que eu considerava como uma quimera. Após ter esgotado, inutilmente, todos os recursos da ciência, vendo minha cura impossível, resolvi morrer mais cedo, e me suicidei. No meu despertar, ai de mim! Estava mergulhado nas mesmas trevas que durante a vida. Entretanto, não demorei a reconhecer que não pertencia mais ao mundo corpóreo, eu era um espírito, mais cego. Então, a vida de além-túmulo era uma realidade. Em vão tentava sair do lugar onde estava para me lançar no nada, e eu ia de encontro ao vazio. Se essa vida fosse eterna, como ouvia dizer, então eu ficaria durante a eternidade nessa situação? Esse pensamento era horrível. Eu não sofria, mas descrever os tormentos e as angústias do meu espírito é algo impossível. Quanto tempo isso durou? Eu o ignoro, porém, como esse tempo me pareceu longo. Esgotado, extenuado, finalmente fiz uma análise sobre mim mesmo, compreendi que uma força superior agia sobre mim, e pensei que se essa força podia me abater, ela também podia me aliviar. E implorei sua piedade. À medida que orava, e que meu fervor aumentava, alguma coisa me dizia que essa cruel situação teria um fim. E a luz, enfim, se fez, meu deslumbramento foi imenso quando entrevi as luzes celestes, e distingui os espíritos que me cercavam sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam, radiosos, no espaço. Quis seguir suas pegadas, mas uma força invisível me deteve.
Então, um daqueles espíritos me disse: Deus, que tu desconheceste, levou em conta o teu retorno a ele, e nos permitiu te restituir a luz, mas tu somente cedeste com a opressão e a fadiga. Se queres, de agora em diante, participar da felicidade que aqui se desfruta, é preciso provar a sinceridade do teu arrependimento e dos teus bons sentimentos, recomeçando tua prova terrestre, em condições nas quais estarás exposto a recair nas mesmas faltas, porquanto esta nova prova será mais rude ainda que a primeira. Aceitei com solicitude, prometendo a mim mesmo não mais falhar. Voltei, então, à terra na existência que conheceis. Não tive dificuldade em ser bom, porque eu não era mau por natureza e eu me revoltara contra Deus, e Deus havia me punido. Voltei para a terra com a fé inata, eis porque não me queixei contra ele, aceitei minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que devia ter origem na soberana justiça. O isolamento em que fiquei nos últimos anos nada possuía de desesperador porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus, e esse isolamento foi muito proveitoso porque, durante essa longa noite onde tudo era silêncio, minha alma, mais livre, lançava-se em direção ao eterno, e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando o meu exílio chegou ao fim, o mundo dos espíritos teve para mim somente esplendores e prazeres inexprimíveis. A comparação com o passado faz que eu ache minha situação relativamente muito feliz, e por isso dou graças a Deus, mas quando olho para frente, vejo quanto ainda estou longe da felicidade completa. Eu espiei, agora preciso reparar. Minha última existência foi proveitosa unicamente para mim. Espero recomeçar em breve uma nova existência na qual poderei ser útil aos outros, será a reparação da minha inutilidade na vida anterior, somente assim avançarei na estrada bendita, aberta para todos os espíritos de boa vontade. Eis aí a minha história, meus amigos, se meu exemplo puder esclarecer alguns dos meus irmãos encarnados, e afastá-los do lamaçal onde caí, terei começado a pagar a minha dívida. Joseph. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.